Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Maria do Carmo, da disciplina de Ciências. Estarei hoje comentando com vocês o conteúdo da nossa apostila 4 de Ciências, atividade 1, página 9. O tema da nossa discussão, da nossa orientação é genética. Genética, você pode encontrar esse material que ele foi adaptado da nossa apostila universitária 3, páginas 3 até 19. Começando, quando falamos em genética, nós vamos falar para vocês de um monge chamado Gregor Mendel, que fez os primeiros estudos focando os mecanismos de transmissão das características hereditárias, características genéticas de uma geração para outra. Esse monge, ele trabalhou com ervilhas. Durante muito tempo, ele ficou cultivando ervilhas e observando as características que eram mais frequentes na descendência, na colheita daquele tipo de cereal. Portanto, nós vamos falar de Gregor Mendel e a sua primeira lei. Aqui nós temos, ilustrando o assunto já, a ideia das sementes de ervilha de cor verde, cor amarela, formato rugoso ou formato liso. Então, esses são os assuntos, os itens que nós iremos abordar dentro do nosso estudo sobre genética. Qual é o objetivo desse nosso tópico, desse nosso tema? É entender como, ou entender os mecanismos de transmissão de características hereditárias. Qual habilidade que nós vamos priorizar? Discutir as ideias de Mendel sobre fatores hereditários, sobre gametas, segregação e fecundação na transmissão de características hereditárias em vários organismos. E aqui nós já temos o desenho de uma molécula de DNA. Essa molécula de DNA, ela tem as nossas características hereditárias que recebemos em nossos antecessores e vamos transmitir para os nossos descendentes. Continuando mais um pouquinho aqui com o nosso tópico, né, com o nosso item, nós vamos definir para vocês a genética. Ela é uma área da biologia e ela estuda os mecanismos da hereditariedade ou herança biológica. Ela tenta entender, passar as informações de como esses mecanismos são transmitidos de pais para seus descendentes e assim sucessivamente por todas as gerações que virão. Então, para estudar as formas de transmissão das informações genéticas nos indivíduos e populações, existem várias áreas do conhecimento que se relacionam com a genética clássica, como a biologia molecular, ecologia, evolução. Mais recentemente, se destaca essa área da genética chamada genoma ou genômica, que se utiliza da bioinformática para esse tratamento e melhor entendimento dos dados. Bioinformática. Então, a biologia, essa molécula de DNA, ela já foi trabalhada junto com a informática. Então, os trabalhos mais modernos de pesquisa estão agregados ou estão vinculados aos computadores, para se observar melhor esse mecanismo, esse armazenamento de informações e a passagem, a transmissão dessas características. Como que ela acontece? Como que ela não se perde ao longo das gerações? Ela fica guardada, transmitida
e como esse mecanismo acontece. Então, aqui tem um desenhinho novamente, vocês vão ver todo esse conteúdo lá no colegial. Vocês vão entender por que Mendel estudou as ervilhas. E por que nós falamos muito em ervilhas verdes cruzadas com ervilhas de semente amarela. Bom, Mendel teve algumas vantagens ao escolher as ervilhas para o seu cruzamento. Por quê? É de cultivo fácil, reprodução rápida, muitas sementes, flores hermafroditas, autofecundação e outras. Olha aqui sementes, muitas sementes, flores hermafroditas são as flores que possuem a estrutura reprodutora feminina e masculina na mesma flor. Então, é um mecanismo fácil de acontecer o encontro dos gametas masculinos e femininos da planta. Autofecundação. Então, aquela flor por si mesmo, por possuir a estrutura reprodutora masculina e feminina da flor, faz com que os gametas, com que o pólen chegue até o óvulo ao ovário daquela florzinha e autofecunde. Então, é um processo natural, rápido, prático, né? E ele entendeu que as células teriam fatores, olha a palavrinha fatores aqui, que seriam transmitidos de uma geração para outra por meio de gametas. Então, seriam 2 fatores em cada célula do corpo. E elas poderiam ser puros, nós vamos falar, por exemplo, com letrinhas, um fator puro V grande ou V minúsculo, tá? Fatores puros, letrinhas iguais. Ou impuros, diferentes. Olha aqui, um V maiúsculo, um V minúsculo, os quais Mendel chamava de híbrido. Então, hoje, a biologia, a genética moderna, a partir do entendimento dessas estruturas, a partir do aparecimento dos microscópios mais sofisticados, pode-se entender mais sobre o que são esses fatores. A interferência e a importância dos gametas masculino e feminino de cada espécie na mistura de características do masculino e do feminino. Continuando o nosso assunto, nós vamos pegar aqui a próxima página. Nós vamos começar a falar com vocês aqueles conceitos importantes da genética. Homólogos, células diploide, homozigoto, heterozigoto, genótipo, fenótipo. Então, alunos, são termos técnicos da genética, da biologia. Então, agora é o momento de vocês lerem esses termos técnicos e aprofundarem lá no colegial. Mas vocês já vão para o colegial com uma noçãozinha da genética, que é a matéria de segundo colegial. Dá uma olhadinha aqui, minha gente. Um cromossomo homólogo. Vejam, nós temos um cromossomo, outro cromossomo igualzinho. Nós temos locais, lugares, locus, nesse par de cromossomos que eles guardam a mesma característica nos dois. Mas de onde vêm esses cromossomos homólogos? Um é do masculino, um é do feminino, um é do pai, um é da mãe. Digamos que nesse gene A, em vermelho, nós temos a característica cor dos cabelos. Nesse outro gene, que pode ser o da mãe, pode ser o do pai, nós temos também no mesmo locus a característica cor do cabelo. Então, cor do cabelo do pai, cor do cabelo da mãe. Na hora da fecundação, essas características, elas vão conversar entre si. O descendente que vai nascer vai ter o cabelo com a cor do pai ou da mãe. Então, cromossomos homólogos são aqueles que são pares. Eles têm os locus com as mesmas características. Na nossa espécie, nós temos 23 pares de cromossomos.
cada par guarda determinado tipo de característica. Para quantas características que um organismo tem no seu corpo? Muitas, muitas. Elas ficam todas guardadas em locais dentro dos cromossomos. Então, o cromossomo 1 vai sempre ter aquelas mesmas informações genéticas armazenadas. O 2 também. E assim vai até o 22º, e o 23º vai falar só das características ligadas ao sexo. O que mais que vai aparecer aqui para você entender? Então, homólogo, par de cromossomos em uma célula, na qual um é de origem materna e outro de origem paterna. Célula diploide, umas somáticas. São todas as células somáticas, todas do nosso corpo, com exceção aos gametas. Tá? Com células diploide, tem 2 jogos de cromossomos e todos eles são encontrados aos pares. Homozigoto. Nós temos letrinhas que representam os homozigotos. Pode ser um parzinho maiúsculo ou um parzinho minúsculo. Heterozigoto, uma letrinha diferente da outra. Ou híbrido, um maiúsculo, um minúsculo. Um gene que encobre o outro, fazendo aparecer a característica ou o caráter que ele determina, é chamado dominante. Portanto, alunos, na genética, a palavra dominante vai sempre se referir ao quê? A uma letra maiúscula. Tá? Isso é a representação nos cadernos, na sala de aula. Então, o gene dominante é aquele que vai sempre aparecer em maior quantidade. Os indivíduos terão características maiores quando eles são dominantes. Gene encoberto é dito recessivo. Olha o recessivo. Letra minúscula. Ele só se manifesta quando está em dose dupla. Ó, Vzinho, Vzinho, ele vai ser encoberto quando em contato com o Vzão, Vzão. E aqui, Vzão, Vzinho, qual predomina? Dominante, que é representado por uma letra maiúscula. O que seria esse dominante? Seria aquela característica mais visível naquela espécie. Por exemplo, cor do pelo do cachorro. Nós vemos muitos cachorros aí com pelos, cor de pelo dominante. Por quê? Aquele gene é dominante para aquela característica na espécie cachorro. E assim vai, flores. A maior quantidade de flores que nós temos no nosso ambiente aqui, né? Na nossa região, é o que? São flores sempre vermelhas, rosadas. Raramente vemos uma flor azul. Por quê? O azul, ele é tido como um gene recessivo. Ele aparece em menor quantidade. Ok? Bom, o que é genótipo? Genótipo vem da palavrinha genes, gene. Eles são os genes responsáveis pelo aparecimento ou manifestação de cada caráter de um indivíduo. Ó, vejam aqui, genótipo. Na genética, nós colocamos ou atribuímos letrinhas para falar do genótipo daquela espécie. Se eu falo da ervilha amarela, da ervilha verde, eu atribuo letrinhas. Aí eu já sei que são características guardadas lá dentro do gene. E quando falamos em fenótipo, é a característica perceptível no indivíduo. Quer dizer, é o que você vê. Olha aí, fenótipo, corzinha da planta. Então, o fenótipo é a cor, é a aparência. É o que você percebe naquele organismo. Ele é determinado pelo gene que está dentro da célula com interação ao ambiente. Então, esses termos técnicos, vocês estão entrando em contato com eles, estão conhecendo, mas futuramente verão
todo esse conteúdo lá no colegial. Então, é apenas uma informação aí do que virá pela frente. Temos aqui também, para vocês, a definição de cromossomos. Temos aqui uma representação de um cromossomo. Os cromossomos fazem parte, né, do material genético que fica no núcleo da célula. Os cromossomos são representados por desenhinhos e eles guardam a informação genética daquela espécie. Então, cromossomos são filamentos de DNA. DNA é uma molécula chamada ácido desoxirribonucleico, que guarda nossas características genéticas. Que são células somáticas. Células somáticas formam todos os nossos órgãos e tecidos. Então, na espécie humana, temos 23 pares de cromossomos. Agora, aqui tem uma equaçãozinha simples na matemática. 2n igual 46. Falou em células somáticas, estamos falando em todas as células do nosso corpo, com exceção dos gametas. Porque gameta será o assunto de um outro momento para vocês. Olha aqui aparecendo, zigoto ou célula ovo, 2N. O que é o zigoto? Zigoto é o encontro de gametas masculino, no caso na nossa espécie espermatozoide, gameta feminino óvulo, que é uma característica dos seres vivos que se reproduzem pelo processo de reprodução sexuada. Então aqui nós temos, ovócito, um gameta feminino, mais espermatozoide, um gameta masculino. Ao ocorrer a fecundação, o encontro, nós vamos ter um zigoto. Então nós temos aqui uma quantidade X de cromossomos, outra quantidade de cromossomos. A hora que essas duas células se encontram, totalizarão o quê? 46 cromossomos. Cada um desses gametas vem com 23 cromossomos. 23 mais 23, a hora que ocorre a fecundação, totaliza 46. E aí restabelece o número de cromossomos da espécie humana. Agora tem atividade para vocês. Vocês vão identificar entre as características mencionadas abaixo aquela que não é hereditária. Então, característica hereditária é aquela que passa de geração para geração. Você acha que a cor do cabelo daquela criança é ou não é hereditária? Cor dos olhos. O formato dos olhos, nariz e boca. É ou não é transmitida de geração em geração? E por último, uma deformidade física acidental. Então você vai assinalar. Autofecundação. Eu dei uma explicaçãozinha rápida sobre autofecundação, mas pesquisa aí o que é autofecundação. Alunos, muito obrigada pela atenção. Grande abraço, até um outro momento. Fiquem na paz, um beijão.